Módulo 2, do curso, Matriz, RACI, Matriz de Responsabilidades, Ferramentas para a Gestão Profissional. Neste módulo, vamos considerar demonstração da ferramenta, Matriz RACI, colocando em prática. Benefícios da Matriz RACI. Aplicar a Matriz RACI agrega vários benefícios para organizações, gestores, colaboradores e equipes. Conheça os principais a seguir. Melhora na comunicação. Conforme mencionamos acima, a Matriz RACI tem impactos positivos na comunicação, porque mostra, com clareza, quem está envolvido em um projeto e qual o seu papel. Dessa maneira, é possível minimizar ruídos e falhas quanto à comunicação, já que todos sabem o que se espera que façam, quem pode prestar suporte e o profissional que deverá aprovar cada etapa. Maior transparência. Organizações que seguem modelos antigos de gestão acabam perdendo em transparência, pois existe a crença de que os funcionários precisam ser informados apenas sobre assuntos diretamente ligados à sua função. Porém, há casos em que é preciso avisar colegas de outros times ou departamentos, a fim de otimizar, por exemplo, a liberação de recursos para a próxima fase de um projeto. Na dinâmica da Matriz RACI, essas pessoas podem ser designadas como informados, o que facilita seu acesso ao andamento do projeto. Responsabilização assertiva. Para saber quem precisa executar uma atividade, basta olhar para a tabela da Matriz RACI e verificar as marcações R. Responsável. Isso reduz a chance de haver dispersão na hora de delegar as atividades, além de diminuir o risco de retrabalho, já que todos sabem quem ficou responsável por ela. Eleva, ainda, a produtividade, pois as pessoas podem se dedicar a tarefas relevantes e que vão contribuir para o sucesso do time. Aumenta a colaboração. Tendo em mente expectativas claras quanto ao seu trabalho, os empregados tendem a competir menos e colaborar mais. Afinal, não precisam se esforçar ou assumir tarefas que, normalmente, não pertencem ao seu escopo de atuação. Para se destacar, é mais útil realizar suas entregas com qualidade dentro do prazo estipulado. Reduz a sobrecarga de trabalho, por delimitar as atividades. A Matriz RACI ajuda a diminuir a sobrecarga de trabalho, impedindo, por exemplo, que apenas um profissional assuma toda a execução e implantação de um projeto, em vez de acumular atividades. Ele terá de distribuí-las, tornando sua realização mais simples e com maior possibilidade de bons resultados. Eleva a autonomia dos colaboradores. O formato visual da Matriz RACI simplifica a consulta, levantamento e rastreio de informações. Eleva a autonomia dos colaboradores. Continuação. Quando quiser saber sobre o andamento de uma ou mais etapas, basta que o profissional pergunte ao colega responsável por sua execução ou aprovação. Eficiência no uso do tempo. Quem nunca gastou horas em reuniões improdutivas ou nas quais a presença não era, mesmo, necessária? Para se ter uma ideia, segundo relata este artigo, assinado pela gerente de projetos Paula Pacholic, um gestor gasta, em média, 21 de suas 40 horas de jornada semanal em reuniões, apesar de mais da metade delas poder ser resolvida de outras formas, por exemplo, através de um e-mail informativo. Ferramentas como a Matriz de Responsabilidades auxiliam na reversão desse quadro, pois revelam o grau de envolvimento quanto a um projeto ou rotina. Se o gerente ou outro funcionário não aparecer na matriz, é sinal de que sua presença não é necessária nas reuniões desse projeto, mesmo quando ele aparece como informado. Por vezes, basta que seja notificado por meio de mensagens, abrindo espaço em sua agenda para outras tarefas importantes. Passo a passo, como criar uma Matriz RACI. Agora que você já está por dentro das vantagens de usar esse instrumento, que tal montar a sua própria Matriz RACI? Vale lembrar que ela pode ser aplicada para atender a diferentes finalidades, englobando desde as fases iniciais até as conclusivas em um projeto. Siga o nosso passo a passo para construir uma tabela simples e eficiente na administração da sua equipe. 1. Estabeleça o objetivo. Muita gente confunde objetivos com metas, mas essas duas palavras não têm o mesmo significado. O objetivo é aquele propósito maior e final do projeto, que, geralmente, implica na sua conclusão. Metas são pequenos degraus que levam até esse alvo.
1. Estabeleça o objetivo. Continuação. Então, o primeiro passo para desenhar sua matriz RACI é definir um objetivo claro. Por exemplo, desenvolver um aplicativo de troca de mensagens. 2. Especifique as metas. Depois de estabelecer o objetivo, você terá condições de dividir a tarefa principal em outras menores, permitindo que o propósito seja alcançado. Vamos seguir no exemplo. Para implantar o app de troca de mensagens, será preciso desenvolver uma interface ou contratar alguém capaz de fazer isso, criar funcionalidades, testar e etc. 3. Determine tarefas. Com as metas em mãos, fica mais simples determinar quais tarefas precisam ser feitas para completar cada fase do projeto. Não seja prolixo, mas procure incluir o máximo de atividades para que sua tabela fique completa. 4. Defina o time responsável. Escolha os profissionais competentes para realizar, aprovar, serem consultados e informados a respeito das tarefas. 5. Organize a estrutura da tabela. As linhas da sua matriz RACI serão nomeadas pelas atividades que integram o projeto, enquanto os nomes dos membros da equipe ficam no topo das colunas. Você pode incluir, ainda, informações como o cargo dos envolvidos, facilitando a compreensão sobre suas contribuições para cada etapa. Sua tabela pode ser desenhada em editores de texto, programas de planilhas ou softwares especializados em gestão de pessoas e produtividade. 6. Marque as atribuições. Por fim, utilize as explicações acima para marcar a função dos profissionais incluídos no projeto. Cuidado para não escolher mais de um aprovador em cada tarefa, e lembre-se de escolher, ao menos, um responsável. Exemplos de aplicação da matriz RACI. Como comentamos antes, o instrumento pode ser aplicado para diversos tipos de situação. Isso vai desde as mais simples até as complexas. A exemplo de gestão de projetos em geral, projetos de desenvolvimento de softwares, projeto de estruturação de um curso em EAD, implantação de novas tecnologias e metodologias, criação e cumprimento de calendários de eventos, grupos e produção de conteúdo, organização da rotina em departamentos, acompanhamento de trabalho terceirizado, realização de objetivos e metas pessoais. Basta observar que você vai encontrar, seja no ambiente corporativo ou familiar, um cenário no qual a matriz RACI pode ajudar. Modelo de matriz de responsabilidade. Como vimos acima, a matriz RACI é uma ferramenta flexível, que pode ser adaptada para contextos distintos, considerando seu uso mais comum, administração de projetos. Confira, abaixo, um modelo em que você e sua equipe podem se inspirar. Modelo para inspiração. RACI. RACI é uma matriz de todas as atividades ou autoridades de tomada de decisão realizadas em uma organização contra todas as pessoas ou funções. Em cada intersecção de atividade e função, é possível designar alguém responsável, com autoridade, consultado ou informado sobre essa atividade ou decisão. Para preencher a matriz RACI devemos: 1. Identificando as funções e processos dentro da organização ou departamento e descrevendo as principais atividades que estão ocorrendo. Evite atividades óbvias ou genéricas, como participando de reuniões. 2. Por descrever cada atividade ou decisão usando um verbo de ação adequado. Exemplos: avaliar, registrar, monitorar, coletar, desenvolver, publicar, autorizar, agendar, determinar, preparar, aprovar, inspecionar, denunciar, decidir, escrever, operar, atualizar, conduzir, treinar, revisar ou planejar. 3. Quando a ação implica um julgamento ou decisão, por exemplo, avaliar, monitorar, inspecionar e revisar, crie uma frase para indicar o resultado primário. Exemplos: monitore as solicitações dos clientes do Service Desk para identificar as necessidades de treinamento. Analise estatísticas de chamadas para identificar problemas no produto. 4. As atividades ou decisões a serem tomadas devem ser curtas e apropriadas e devem ser aplicadas a um papel ou necessidade, não a pessoa específica que está realizando a tarefa. 5. Crie uma matriz com funções na parte superior e atividades ou tarefas no lado esquerdo e, em cada uma das células da tabela,
Insira o código RACI apropriado. O RACI é uma ferramenta útil que pode tornar-se excessivamente usada e ser um problema para todos os tipos de problemas. Portanto, seja sensato quanto ao nível de granularidade para a definição de tarefas-atividades. Leve a um nível suficientemente profundo que seja significativo e a um nível que seja sensato. Orientações de como preencher a matriz RACI. Passo 1. Faça o download da ferramenta nos materiais complementares. Passo 2. Prepare uma lista de todas as atividades de um processo de uma forma sequenciada. Passo 3. Liste os setores impactados ou que interagem com esse processo. Procure pensar nas interações internas e externas do negócio, caso existam. Passo 4. Agrupe as atividades sequenciadas de forma lógica e funcional. Passo 5. Agora, liste todos aqueles que estão envolvidos nas atividades, colocando seus nomes embaixo de cada setor. Passo 6. Analise cada atividade e atribua uma função para cada pessoa selecionando uma das letras da matriz. Orientações de como preencher a matriz RACI. Continuação. Passo 7. Revise a matriz desenvolvida com pelo menos algumas pessoas antes do compartilhamento com todos. Passo 8. Compartilhe sua ferramenta com todos os envolvidos por e-mail ou pela nuvem logo depois de apresentá-la e esclarecer dúvidas. Existem duas regras para o bom uso da matriz RACI. 1. Para toda atividade, deve existir pelo menos um responsável, R, em executá-la e uma autoridade, A. 2. O ideal é que não exista mais de uma autoridade, A, para uma mesma atividade. Diante da necessidade de atribuir novas funções para processos e projetos, os usuários gradativamente foram desenvolvendo variações, melhorias e novos papéis para essa ferramenta. Conheça abaixo alguns exemplos. Backup, substitui algum membro da equipe. Originador, cria a tarefa. Entrega, manager, gerencia a entrega. Suporte, ajuda o responsável pela atividade. Esse é um modelo bastante básico, mas serve como ponto de partida para que você possa adaptar à sua necessidade. Lembre-se de que todas as tarefas necessárias para a execução devem estar listadas à coluna mais à esquerda. Fazendo isso, basta preencher os demais campos com seus respectivos responsáveis. Disponibilizamos um modelo da matriz RACI. Nos materiais complementares deste curso, porém, tem outros modelos disponíveis na internet. Conclusão. Consideramos neste curso, sobre a matriz RACI de responsabilidades, que especifica as atribuições de cada pessoa envolvida em um projeto. Que tal começar a usar esse instrumento, conferindo agilidade e clareza para as ações da sua equipe? Comece hoje mesmo. Se achou este curso interessante, compartilhe. Chegamos ao fim do módulo 2. Você agora deve responder ao quiz e também à prova para avaliação do curso. E assim que responder a prova para avaliação do curso, você receberá seu certificado de conclusão do curso. Os materiais complementares, se houver, estarão à sua disposição. As apostilas foram disponibilizadas tanto para visualização como para download. Fórum para tirar dúvidas, troca de informações. Fique à vontade para ressaltar questionamentos. Estamos aqui para ajudar e espero que todas as informações contidas neste curso sejam imprescindíveis para o seu crescimento profissional. Eu agradeço a sua atenção e espero que realmente as informações citadas neste curso possam fazer toda a diferença para o seu aprendizado. Desejo a você sucesso e espero rever você em outros de nossos cursos.